Isbal Podcast. Realização Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Apoio AD Estúdio, solução em tecnologia. Continuando então as nossas conversas sobre as árvores, agora nós temos uma pessoa muito especial que tem muito significado, tanto para a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, quanto, eu vou deixar aqui o meu depoimento pessoal, quanto para mim, que é o meu padrinho Flávio Barcelos. Que satisfação. O Flávio é o queridão da arborização, né? Todas as pessoas assim, admiram muito a forma carinhosa com que ele trata todo mundo, a forma agregadora e, sobretudo, o quanto ele tem angariado novos participantes, novos sócios para a Isbal, por conta de todo esse empenho que ele tem em valorização da nossa Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e tanto quanto isso, em qualificar as pessoas que se interessam pelo tema. Então, Flávio, conta um pouco para nós quem é o Flávio Barcelos Oliveira e como começou a tua relação com as árvores. Olha, Kathleen, tu sabe que Flávio Barcelos Oliveira é um apaixonado pelas árvores, e especialmente pelas árvores urbanas. E mais ainda pela arborização pública. Alguém pode achar estranho, poxa, mas mais ainda pela arborização pública e as árvores urbanas. A arborização pública foi o meu início, entende? Quando a minha carreira como funcionário público, trabalhando com arborização, inicialmente não era com a arborização urbana, era só com as árvores públicas, da arborização de ruas. E eu tive muita sorte nessa trajetória, viu? Eu quero dizer e declaro com toda clareza que tudo conspirou a meu favor. Pessoas maravilhosas cruzaram o meu caminho e eu tenho, assim, uma gratidão imensa de todas essas pessoas. Quero te dar um exemplo de como foi que eu cheguei na Prefeitura de Porto Alegre, através de um concurso público que eu deveria ser nomeado em maio. E aí me disseram, Flávio, a nomeação vai demorar um pouco. Eu já fiquei um pouco preocupado, entende? E realmente demorou. O que tinha acontecido? Um técnico agrícola da Prefeitura de Porto Alegre, o seu Garibe, que era quem eu ia trabalhar junto, tá? Ele veio a falecer antes de eu ingressar. Aí tiveram que conseguir alguém para substituir o Garibe, para que treinasse aquele técnico agrícola que vai chegar, entende? Para fazer vistorias de arborização urbana, conhecer as árvores da cidade, coisa e tal. E na realidade, o Dr. Piccoli, meu primeiro chefe, Luiz Antônio Piccoli, ele chegou à conclusão: não tem nenhum agrônomo aqui que se disponha, estão em outras áreas, não pode parar para treinar o Flávio. Vai ser o seu Eurídice Oscar Ribeiro. Uma pessoa iluminada, uma pessoa maravilhosa. O seu Eurídice quem era? Era um funcionário público, jardineiro, que trabalhava, era chefe de turma chefe das turmas de arborização. Então ele era um chefe de grupo da turma número 1. E o senhor disse assim para mim: Flávio, tu está chegando hoje, tem o seu Eurídice aqui do meu lado, e o seu Eurídice vai ficar uma semana contigo, andando pela cidade, te mostrando o serviço. Se tu achar que precisa mais uma semana, ele vai ficar mais uma semana. E se tu achar que tiver que ficar mais outra semana, terceira semana, ele vai ficar quanto tempo necessário à tua disposição, ao teu dispor, para te conhecer o teu trabalho e o que é que tu vai fazer. Porque a tua função é fazer vistorias das árvores e programar serviços para as turmas fazer. E o senhor Eurídice é um executor de serviço. O senhor disse para mim assim: seu Flávio, vamos caminhar pela cidade. E começou a mostrar a arborização para mim, assim tal qual eu faço hoje com os biólogos que entram na prefeitura, com os engenheiros agrônomos, com os engenheiros florestais, com os técnicos agrícolas, porque lá pelas tantas na ISMAN decidiu-se que quando tem alguém ingressante tem que passar um estágio
com o Flávio Barcelos, para depois ele ir para o seu setor e trabalhar. O que eu fico muito agradecido, né? E digo que tudo que eu tive de conhecimento para passar para essas pessoas, eu passei, mas eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Tá? Me orgulho muito disso. Então, o seu Eurídice, ele era um cara que ele sabia muito de árvore. E eu me orgulho, Kathleen, porque eu aprendi arborização urbana trabalhando. Não é na escola, não foi em sala de aula, entende? Trabalhando. E trabalhando com uma pessoa que tinha 32 anos trabalhando com arborização urbana. Um jardineiro que trabalhava com arborização urbana, 32 anos. E era considerado o melhor jardineiro, o melhor chefe de grupo da Prefeitura de Porto Alegre. O seu Eurídice era uma relíquia. E aí eu conto uma história, que eu gosto de contar essa história, que eu fiquei muito emocionado. O seu Eurídice, tudo que ele fazia era perfeito. Conhecia a árvore, sabia de árvore. Aprendi muita coisa com ele. Um dia o seu Eurídice, e eles levavam umas fichas de serviço para preencher na rua, depois do serviço executado. Rua São Carlos, número 410. Poda de um jacarandá na rede elétrica, rede telefônica, galhos secos, podres lascados, no número 411. E aí fazia a ficha da outro serviço lá na Ramiro Barcelos 420, na Ramiro Barcelos 600, e assim dava tudo preenchido e me trazia a apropriação pronta. Um dia o senhor disse assim: seu Flávio, eu tenho um problema muito sério para lhe dizer. O que é? Eu vou ficar 10 dias sem lhe trazer as fichinhas de serviço e a apropriação. E eu achava um capricho aquelas apropriações do seu Eurídice, tudo, uma letra maravilhosa, uma coisa fantástica, tudo ele escrevia direitinho. Os outros já não era tão assim, mas cada um fazia do seu jeito, né? Mas eu achava aquela letra do seu Eurídice uma coisa. Aí eu disse: mas, seu Eurídice, por que você vai ficar 10 dias sem fazer? Porque a minha filha viajou para Santa Catarina. De noite a filha fazia para ele. Ele era analfabeto. Sabe o que é? Ele era uma pessoa analfabeta. Um homem que sabia... O doutor Pires para mim, Flávio, o seu Eurídice sabe sobre a arborização urbana mais do que eu, mais do que o doutor Curti, mais do que muita gente que tem por aí. Agora, tu imagina se uma pessoa dessa tivesse tido a oportunidade de fazer um técnico agrícola, fazer uma agronomia, fazer uma biologia. O homem era analfabeto. E ele sabia muito. Isso, quando eu digo isso, eu fico profundamente emocionado. Eu fico assim, às vezes eu fico até embargado. A dedicação que aquele homem teve para as árvores da cidade, para a arborização de Porto Alegre, muitos dos jacarandás e dos cinamomos e dos plátanos e das tipuanas que tem em Porto Alegre foram plantadas pelas mãos dele ou orientadas por ele. Analfabeto, não teve a oportunidade de aprender. Então, assim, quando tem um técnico, um funcionário público concursado que ingressa e que eles pedem para passar pelo meu setor, porque avaliam que eu tenho uma experiência um pouco mais do que os outros, eu faço isso de muito bom grado e eu me imagino na pessoa do seu Eurídice Oscar Ribeiro. Uma pessoa fantástica. Então, assim, eu faço e tenho o maior orgulho, a maior honra e o prazer de ajudar as pessoas. Flávio, que lindo isso. Isso demonstra, assim, a pessoa sensível que tu é. E essa relação com as árvores, essa paixão por esse cuidado com esses seres aí que estão à mercê, né? E merecem os nossos cuidados. Eu acho que ele se fortalece muito mais quando nós temos pessoas como tu, com toda essa sensibilidade, tanto para o cuidado com elas, quanto para a relação com as pessoas que tu está introduzindo nesse mundo, né? Isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. E vou dizer uma coisa para ti, viu, Kathleen? A gente está sempre aprendendo, sempre. Um dia eu achei assim que o número de turmas que tinha à minha disposição, que era apenas 4, tá? Depois, logo em seguida, eu fui aumentando, chegamos em 11, era insuficiente. A 4 era muito insuficiente. Eu precisava fazer manejo, entende? de programação preventiva. Eu queria uma turma a mais para atender
além daquelas demandas das vistorias que eu fazia e que os moradores, o cidadão porto-alegrense pedia, eu queria também uma turma a mais, para que entrasse numa rua e fizesse o trabalho preventivo. Aí eu me aconselhei com os funcionários mais antigos. E o senhor disse para mim assim: seu Flávio, fala com o seu Camilo Pires Cristóvão, lá na Praça Garibaldi. Vai ali na Praça Garibaldi, fala com ele. Ele é uma pessoa que trabalhou muito tempo com a arborização. Hoje ele está lá na praça trabalhando, jardineiro. E é uma pessoa que conhece muito a árvore e que pode fazer o serviço. Ele é muito meticuloso no que ele faz. Fui lá, falei com o seu Camilo: ô, seu Camilo, tudo bom? Como está? Tudo bem, seu Flávio. Seu Camilo, vim aqui convidar o senhor para ser chefe de turma. Vou fazer uma turma nova. Ele disse: seu Flávio, eu tenho dificuldade. Eu prefiro trabalhar mais sozinho. Aí convenci o seu Camilo que ele ia contribuir e trabalhar com a turma. E chegou no dia de fazer a nova turma. Tá? Existiam as minhas 4 turmas de arborização, que eu gerenciava. Existiam outras 6 turmas de praças, que quem gerenciava era o seu Marinho Matias. Aí o Paulo Renato, meu chefe, engenheiro agrônomo, pessoa maravilhosa, disse para mim assim: Flávio, vocês podem escolher um funcionário de cada turma para fazer a 11ª turma, que seria a 5ª turma de arborização. A 11ª turma do setor e a 5ª turma de arborização. O seu Camilo... E aí ficou todos em linha, para o seu Camilo olhar para cada um deles, como ele conhecia, escolher um de cada um. O seu Camilo disse assim pro chefe de grupo da turma número 2. Número 1, seu Eurides, eu não vou lhe tirar nenhum funcionário. Eu quero que o senhor diga para um funcionário seu se apresentar para mim, ficar aqui atrás de mim. Aqui. O senhor escolheu um e foi trabalhar, embarcar no caminhão, saiu para trabalhar e foi o primeiro funcionário. Aí foi para a turma número 2, que também fez a mesma coisa, escolheu um. E todos foram trabalhar e ficou ali eu, o Paulo Renato, e o doutor Paulo Renato, meu chefe, e o seu Camilo, e aqueles 10 funcionários que ficou um de cada turma. O seu Camilo disse assim: ó, gente, eu só quero o seguinte, é uma turma nova que o senhor Flávio precisa fazer gerenciamento da arborização. Se vocês foram o escolhido de cada capataz para ficar comigo, é porque era para eles, possivelmente, o que eles menos estavam precisando. Mas para mim, vocês são as pessoas que eu mais estou precisando. Se por acaso eu não conseguir corresponder à expectativa do seu Flávio e do Dr. Paulo Renato, eu devolvo todos vocês e volto para a praça. Nós vamos ser a melhor turma da arborização de Porto Alegre. E realmente os funcionários que foram... Isso motivou. Não, isso motivou. Porque realmente o critério é isso. O senhor ficou com os melhores 9. Cada um ficou com seus melhores 9 funcionários. Entende? E o seu Camilo disse assim: e eu agora quero mostrar que vocês são os melhores dos melhores. Gente, foi a turma padrão da ISMAN nesses meus 42 anos que eu trabalhei lá. Eu fico embargado, viu? Eles começaram da maneira correta, com um estímulo, mostrando que eles eram capazes, né? O seu Camilo Pires Cristóvão mostrou para eles que eles poderiam e deveriam ser os melhores. E foram os melhores. Serviço feito pela turma número 5 do seu Camilo Pires Cristóvão era serviço de gabarito. Então, assim, ó, a gente tem que se espelhar não só nos colegas que têm nível superior, que são administrativos. A gente tem que saber tirar proveito, olhar para a turma que trabalha e são pessoas assim, ó, altamente qualificadas naquilo que elas fazem. Entende? Então, assim, ó, eu sempre procurei me espelhar com os meus próprios funcionários, entende? E sempre fazer o melhor. E ser justo com eles também. Entende? Então, eu acho que eu aprendi muito. Lá, o Paulo Renato, uma pessoa que eu aprendi muito com ele também, já trabalhava há 10 anos na Prefeitura de Porto Alegre, engenheiro agrônomo. Depois veio para, eu gostaria de citar quase todos, mas eu não vou citar todos, né? É impossível, mas citando esses, eu quero citar, né, todos. O Alberto Emílio Marques, uma pessoa que conhecia a árvore nativa, uma barbaridade.
e que contribuiu muito para a Maria do Carmo Conceição Sochotene, que quando ingressou na ISMAN, na prefeitura, foi durante a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Diga-se de passagem que eu fiz concurso público para a divisão de parques e jardins da Prefeitura de Porto Alegre. Porque no Brasil existiam 0 secretarias municipais de meio ambiente. Existiam 0 secretarias municipais de meio ambiente. Muito embora, tá, a lei, naquele tempo chamava-se Lei do IBDF, a Lei 4771, tá, já dizia que delegava que estados, unidades da federação, Distrito Federal e municípios pudessem ter, deveriam ter legislação própria e gerenciar meio ambiente. Nem falava em arborização, meio ambiente. Mas existia 0 secretaria. E um dia aconteceu o seguinte, e essa história foi o seu Eurídice que me contou. Estavam fazendo, porque eu não tinha ingressado ainda, faltava 2 anos para eu ingressar na prefeitura. Estavam fazendo um serviço de remoção de árvore para a construção do viaduto Dona Leopoldina, na Avenida João Pessoa, em frente à Faculdade de Agronomia, e tinha um ranking lá de 20 tipuanas. E eles vieram cortando, cortaram 9 tipuanas. E os funcionários e os professores pararam de dar aula, porque o barulho da motosserra era muito grande. Drrrm, a motosserra, e na frente. E os professores pararam de dar aula e foram ali para frente para ver e assistir. E um aluno chegou para o seu Eurídice, que estava ali com o pessoal, dizendo: "Oh, tudo bom? Como é que é o seu nome?" "Ah, meu nome é Eurídice." "Só pode pegar aqui essa minha pasta na mão?" E pegou. "Dá licença." Pegou com as 2 mãos, se pendurou num galho e subiu por cima da árvore. "Agora só pode continuar cortando." E aí embargou a remoção da árvore, entende? Aí o senhor disse assim: "Tá, mas você vai ficar aí em cima?" "Sim, pode cortar a árvore." Pode cortar. Resumo da história: os funcionários, todos os alunos começaram a subir para cima das árvores, até o professor subiu, e foi interrompido ali. O senhor disse: "Olha, eu vou parar o serviço. Eu não vou cortar a árvore com gente aqui em cima." Se for. E aí, naquele tempo não tinha celular, né? O senhor disse, era 10 horas da manhã, recolheu a turma para a sede da DPJ, para a Divisão de Parques e Jardins. Chegou lá e contou a história. E, nessas alturas, quando vieram o secretário e os técnicos vieram ver, estava imprensa, jornal, televisão, rádio, mobilização total. Os professores dando entrevista, os alunos dando entrevista, de cima da árvore. Uma loucura. E aí o prefeito disse: "Embarga-se a obra, preserve-se as 11 árvores que ainda restam, tá? E vão mudar o trajeto do viaduto." E foi mudado o trajeto do viaduto. A imprensa ainda continuou metendo pau, porque muita árvore tinha sido removida sem necessidade. Se podia mudar o viaduto, porque tinha que ser removida. O prefeito acalmou a imprensa, anunciando que ia criar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E anunciando que ia criar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, procurou pessoas notáveis. Dentre elas, uma pessoa que estava escrevendo, que já tinha se formado biólogo, e que estava escrevendo um mestrado, tá, sobre espécies nativas na arborização urbana. Maria do Carmo Conceição Sochotene. Eu digo e repito, eu sempre tive muita sorte. Pessoas maravilhosas cruzaram na minha frente, entende? Pessoas maravilhosas. Então, seu Eurídice, o seu Camilo Pires Cristóvão, Paulo Renato Alves Barcelos, Alberto Emílio Mais, e a Maria do Carmo Sochotene, e muitas outras pessoas. Então, eu entrei na prefeitura, tá? E sempre procurei ser muito criterioso e muito justo com o cidadão, mas, acima de tudo, com as árvores. Eu considero que eu jamais tenha autorizado uma remoção de árvores sem necessidade. E jamais deixei, entende? De me apaixonar pela situação da árvore e esquecer a situação do morador. Uma árvore com risco de queda, deixar uma árvore cair em cima da casa, da residência ou da rede elétrica. Se a árvore está comprometida, ela tem que ser trabalhada, tem que ser equilibrada a copa, ou até mesmo suprimida, removida, mas com critério, entende? Com muito critério e muita responsabilidade. Ô Flávio, mas essa relação aí te trouxe muitas histórias divertidas, inclusive, né? Conta alguma dessas para nós. Olha,
eu vou te dizer uma coisa para ti. Um dia o Paulo Canato disse para mim assim, ó, Flávio, suspende todo o serviço de hoje. Eu quero todas as turmas na Avenida Oswaldo Aranha e na Avenida João Pessoa para fazer poda de galhos, levantamento de copo, porque vai ter um corredor de ônibus nas duas avenidas. Então, hoje é segunda-feira, nós temos hoje, porque terça-feira inicia as obras. Aí eu disse assim, doutor Paulo Canato, é levantar a copa dos jacarandás, isso? É. Não se preocupe, eu vou para lá, com 2 turmas eu faço isso. Tem certeza que tu consegue fazer? Tenho certeza, com 2 turmas. Está aqui a programação, eu vou mandar as outras turmas para a rua e vou com as 2 melhores turmas lá, do seu Eurídice e do seu Camilo. E vou dar conta do recado. Então faz e vai junto e me dá o retorno. Eu digo, tá bom. Fui, de manhã foi uma barbada, né? A mais comprida das avenidas, que é a Oswaldo Aranha, antes das 11h30 estava pronto. De tarde, não podia ser mais simples, né? A Avenida João Pessoa é a metade do trecho da Oswaldo Aranha. Como de fato foi. Fomos lá, entramos de tarde na Oswaldo Aranha, e em mais ou menos 3 horas, 3h30 por aí, estava tudo pronto. Quando fizemos o último serviço, o seu Eurídice aponta o dedo para mim e diz assim, seu Flávio, olha ali só, tem um problema. Uma mudinha de paineira, mais ou menos 1 metro. E eu trouxe comigo umas mudas de jacarandá que era para substituir algum jacarandá que tivesse podre, oco, necrosado, para já também fazer o manejo, levantar a copa das árvores e substituir as árvores. Eu disse, restou algum jacarandá em cima do caminhão? Restou um, seu Flávio. Desce, vamos substituir a paineira. E o Jair Feltz já pegou a pá, foi ali, cavou e já saiu com a mudinha de paineira na mão. Quando ele começou a cavar, que ele deu a primeira cavada no chão, um senhor lá da janela do 3º andar começou assim, ladrão, tá roubando a minha árvore, larga, solta. E começou a dizer uma série de desaforos. E como não tinha elevador, ele descia a escada xingando, e dava para ver ele descendo as escadas xingando. E ele chegou no passeio público e apontava o dedo para mim, que ele viu que era eu que tinha dado a ordem, o senhor é um sem vergonha, o senhor não sei o quê, essa árvore é minha. O senhor não... Aí eu digo, senhor, se acalma, vamos conversar. E ele me xingava, me dizia nomes, e me xingava. Eu digo, gente, cidadão, por favor, senhor, se acalma, meu nome é Flávio, vamos conversar. Não, porque a minha árvore... E eu tentei explicar para ele que era uma paineira, que a paineira cresce 1 metro por ano, e que em 6 anos ia tocar na rede de baixa tensão, e que ia dar um problema muito sério, e que uma coisa é remover uma árvore pequena, de pequeno porte, outra coisa é remover uma árvore grande. Tentei convencer, digo, eu planto numa praça, eu planto aqui no Parque Farroupilha, você vai comigo, eu vou até ali no Parque Farroupilha, não teve jeito, não teve, e quanto mais passava o tempo, mais ele enfurecia, e ficava bravo, e queria briga, ainda queria dar em mim. Bom, aí eu disse assim, gente, tira o jacarandá, porque o Jair Feltz já tinha plantado jacarandá, e isso fez com que ele ficasse mais bravo ainda. O Jair Feltz já tinha plantado jacarandá. Eu digo, tira o jacarandá e repõe a paineira. E ele se acalmou. Eu disse para ele, um dia o senhor vai se arrepender. Essa árvore vai crescer, vai dar problema, e aí vai ser uma árvore, não é uma muda. Presta atenção. E nós, técnicos, subimos o que fazemos. Nós somos planejadores da arborização. Não cabe ao senhor fazer o plantio. Cabe a nós, o senhor tinha que ter nos procurado. E eu ia dar uma muda de jacarandá para o senhor plantar aqui. Eu ia trazer a muda aqui e eu ia plantar para o senhor. Não, quando eu morrer, quando der problema, eu já morri. Ele disse, não é assim. Passou 6 anos, entra o cidadão na sala. E ele entrou na sala. Eu queria falar com um técnico aí responsável por vistoriar as árvores. Estou com um problema com uma árvore, está batendo nos meus fios. Eu digo, mas o senhor esqueceu de mim? Eu sou filho da puta, sem vergonha, cafajeste. Não teve nome que o senhor não me dissesse. O senhor me xingou. Mas eu era o senhor? Eu digo, era eu, não esqueci do senhor. O senhor esqueceu de mim. Eu não esqueci do senhor. Pois é, mas o senhor não disse... Eu não disse que era 6 anos? Eu 6 anos, eu sabia que o senhor ia vir aqui esse ano. Inclusive eu passei por lá, já vi os galhos já batendo na rede. Eu vou programar o serviço, pode ficar. Mas eu tenho um protocolo pedindo a remoção dela. Deixa o protocolo comigo aqui, eu vou vistoriar, eu vou indeferir e vou programar a poda da árvore. Agora ela pode... Agora deixa comigo, eu vou resolver o problema. Mas o senhor resolve? Resolve, pode deixar que eu resolvo. Chamei o senhor Eurídice, mandei lá, senhor Eurídice, vamos fazer uma poda bem feitinha, bonitinha, sem alejar a árvore e vamos livrar ela da rede, deixar ela crescer. Vai ficar bonita.
Passou 2 anos, ele ficou inconformado. E ele foi lá agora não é mais na divisão de Parques Jardins, aí no Beco Salso. Ele foi lá na sede, lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, falar com o diretor. E chegou lá falando com o diretor, de, olha, eu estou com problema numa árvore, assim, já foi negado. Eu digo, mas o senhor esqueceu de mim? Sou eu. Eu era o técnico, agora eu sou o diretor. Ah, mas sou o Flávio, pelo amor de Deus. Eu digo, agora já está chegando na rede elétrica primária, lá na média tensão. Deixa comigo, eu vou mandar resolver o problema. E mandei fazer. 2 anos depois, inconformado, ele foi na instância superior ao supervisor. E chegou lá contando a mesma história. Eu digo, mas o senhor esqueceu de mim de novo? Eu continuo, disse que eu subi de posto, agora eu sou supervisor. A árvore crescendo e tudo. A árvore crescendo e a Maria do Carmo dizia que é a história a história de ascensão do funcionário público com a arborização. Aí ele ficou furioso, porque eu disse para ele que eu não ia remover a árvore. E que a árvore já estava fazendo um subtúnel junto com a rede elétrica, que estava perfeito. E já tinha avisado isso. E já tinha avisado ele, e mandei ele alargar o canteiro gramado que eu tinha mandado ele fazer. Eu vou recorrer ao secretário. Gente, o nosso secretário era o Giovanni Gregol, vereador Giovanni Gregol, que e foi criada a ANAMA. Naqueles dias ali tinha sido criada a Associação Nacional dos Municípios do Meio Ambiente em Vitória, no Espírito Santo. Não sei por que foi em Vitória, no Espírito Santo. Porque lá tinha uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente também. E o secretário de Vitória, no Espírito Santo, agora eu estou ligando, foi eleito o primeiro secretário da ANAMA, mas ele achou injusto isso. O Gregol era vice-presidente e ele achou que ele tinha que declinar do cargo para homenagear a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Brasil, que foi a ISMAN de Porto Alegre, em 76, novembro de 76. Então ele achou que quem tinha que assumir a ANAMA era o Giovanni Gregol, secretário da ISMAN. E o Giovanni Gregol viajou para Vitória do Espírito Santo e eu era secretário do Instituto e assumi o lugar dele. E no dia que eu assumi o lugar dele, veio o cidadão com uma audiência e era ele. Aí ele abriu a porta. Cidadão, tu era secretário. Não, isso é sacanagem. Agora que eu estou entendendo, o senhor está me perseguindo. É perseguição. O senhor está me perseguindo. É sacanagem. Eu não admito uma coisa dessa. E bateu a porta e foi embora. E a árvore está lá até hoje, entende? Essa foi anunciada. Essa foi a paineira da minha vida, viu? Eu considero hoje a paineira da minha vida. E ela está até hoje lá. Está lá até hoje. Te convido um dia para nós dois tirar uma foto dessa paineira. Essa e vamos publicar no site da ISMAN, tá? Vamos fazer isso. Flávio, como essa, tu tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Tenho muitas histórias. E é um orgulho sempre a gente ouvir, porque isso é um estímulo, né? Para quem está iniciando nessa vida, para quem está olhando tudo isso, ver o legado de uma pessoa que, inclusive, pode dizer que acompanhou o crescimento. E toda a função com uma paineira, com uma paineira, exatamente. Mostrando exatamente essa relação das pessoas com as árvores, essa falta de entendimento, do cuidado técnico, né? Da atenção de quem sabe o que está fazendo, né? Então tu é a história viva disso tudo e pode trazer para nós esse. Se eu tiver tempo, eu posso contar uma historinha também claro. No apagar das luzes da minha aposentadoria. Entende? Eu já estava, minhas últimas vistorias, eu estava deixando assim a prateleira. Foi um compromisso comigo mesmo de deixar todas as vistorias prontas, né? Aí eu fiz um roteiro de vistoria no bairro Ípica e quando terminou as vistorias, eu disse pro motorista assim, vamos voltar pela rua Engenheiro Jorge Nunes Pereira, que é uma estrada de chão batido, muito bonita, entende? Tem um túnel verde ali, muito interessante, não chega a ser um túnel verde, mas tem uns cinamomos e muita árvore nativa também, cinamomo é exótico. Vamos voltar por ali que é um caminho diferente. E o motorista veio por ali. E na hora que ele entrou assim, numa curva, assim, um galho caiu no chão. E ele meteu o pé no freio, assim, o chão batido, o carro chegou a se deslizar na pista, né? E o galho caiu e ele engatou uma segunda e arrancou e caiu outro galho. Eu disse, para que tem gente no árvore. Aí diz, e tem mesmo, seu Flávio. Tem uma escadinha ali no tronco da árvore. E era um cinamão baixinho, acho que mais ou menos um pouco mais do que 4,5 de altura, sabe? Ou 4 metros de altura, talvez nem isso. Aí eu peguei a planilha e desci. E tem uma coisa que eu nunca fiz, cara. Me afrontar contra o cidadão, entende? Eu sempre descia com muita calma, tá?
E olhei para cima, estava uma senhora descendo da árvore. Uma senhora baixinha, com mais ou menos, acho que 1,60 m, entende? E assim, ó, e a mulher... e depois ela se identificou para mim, ela tinha 80 anos de idade. Uma senhora com 80 anos de idade estava Podando. com um facão podando a árvore. Os galhos finos. E a árvore, e dava para ver que o salmão tinha sido podado no ano anterior. Então, sabe aqueles galhos finos, recém-rebrotados do ano anterior? E ela estava assim, pac, pac. Aí, quando ela me viu com o colete da irmã e a caminhoneta placa branca, tá, com um baita emblema na porta, assim, Foi o terror. e os manos, a mulher deu uma tremedeira nela. Deu uma tremedeira e ela começou a ter um mal súbito de tosse e falta de ar. E eu olhei assim para dentro do carro porque o motorista tinha primeiro socorro, né? E eu fui pedir ajuda para ele, né? Eu olhei, quando eu olhei para trás assim, ele já estava socorrendo ela, né? E faltou ar. E ele começou a levantar os braços dela para cima, quando ele estava. E a mulher, eu digo, meu Deus, só o que me falta. Na festa da minha aposentadoria, mulher. Eu fiquei nervoso. Kelly, e me imagino nervoso. Eu fiquei nervoso. Fiquei muito nervoso. Aí a mulher se acalmou. Aí o motorista, além de atender a senhora, tinha que atender a ti também. Não, aí ele começou a conversar com ela, ele viu que eu estava nervoso, sabe? Aí ele passou assim, e ficou na minha frente, assim, olha, só se acalma, só que respire melhor, caminha um pouco e tal. Aí disse, passou, ela disse, passou. Eu vi ela dizer, vai dizer que passou. Aí o motorista disse para mim assim, seu Flávio, vamos embora então. Ela já está até conversando. Eu disse, não, só um pouquinho. Eu digo, minha senhora, meu nome é Flávio, eu não vim aqui para lhe multar, não vim para lhe autuar. Não sei porque só levou isso, susto grande. Mas eu já anotei aqui o endereço da senhora. Eu vou mandar uma turma aqui de tarde. Para terminar as podas e, por favor, nunca mais suba no mar. O Flávio tem muitas histórias engraçadas e essa é uma das melhores. E aí, e ela mostrou a identidade dela para mim, que ela tinha 80 anos de idade. Né? Aí eu disse, só nunca mais suba numa árvore. E isso tem o telefone do 56, só liga o telefone do 56, mas hoje de tarde a turma minha vai vir aqui fazer a poda. Tá? Aí ela disse, muito obrigado. Aí eu, para descontrair um pouco, para ter certeza que ela estava bem, né? Eu apontei para a escada. E mas minha senhora, a senhora com essa idade, ainda trepa? Do jeito que o senhor viu, do jeito que o senhor está dizendo, do jeito que o senhor viu. Eu disse, Ivan, vamos embora, a mulher tá boa. Essa aí não morre mais. Eu digo, Ivan, podemos ir embora. Agora eu tenho certeza que ela não morre. Ela tá bem. Do jeito que o senhor viu e do jeito que o senhor está imaginando. Ela disse, do jeito que o senhor viu e do jeito que o senhor está imaginando. Flávio, tu tem muitas histórias divertidas, com certeza o pessoal vai rir muito de tudo isso, né? E essas são só duas de muitas, né? São só duas de muitas. Eu já tenho 29 histórias escritas. Inclusive vai sair um livro. Olha, eu estou escrevendo histórias, entende? Não é um livro contínuo, eu estou escrevendo fatos. E histórias como a da Paineira, dessa, tem muitas outras, tem muitas histórias engraçadas e... Algumas você já publicou em... Já. Eu até quero contar uma outra história para ti. Eu vou contar essa mais curtinha, tá? Eu fui fazer vistoria de arborização e uma senhora tinha pedido urgência na vistoria dela que tinha uma figueira com risco de queda. E eu fiz um roteiro bem direitinho, eu não vou sair direto lá, né? Eu fiz todo o roteiro, a primeira árvore, a primeira vistoria, a segunda, a terceira e a quarta vistoria era a árvore com risco de queda. Era uma figueira numa praça. E tinha um galho seco no chão. Mas é natural ter um galho seco no chão. Mas o playground era lá do outro lado da praça. Aí fui lá, olhei a figueira, fui lá na casa, no apartamento da senhora, bati palma e disse, olha, sou o Flávio Barcelos, a senhora disse que tem uma figueira, eu fui lá olhar ela. Não acho que ela está com risco de queda, mas vamos lá, que eu quero que a senhora me dê os argumentos para nós ver. E ela apontou para a árvore
E disse, tem galho seco aqui, tem galho seco. Eu digo, não, mas galho seco não é motivo para remover a árvore. Mas tem um buraco ali atrás da árvore. Tinha uma mudinha de pitangueira, de mais ou menos 1,5 metro de altura. Tem um buraco ali, ó, e tem um homem que dorme ali. E tem aquelas mulheres lá que dão comida para esse homem. E ela disse, eu tenho um mendigo. Ela disse, tem um mendigo na praça. E as mulheres viram lá e já ficaram bravas com ela. E assim, ela não quer remover essa árvore, não, ela quer se livre do seu gringo. E já vieram para cá e já começaram a bater boca com ela. Né? Aí eu fui ver o seu gringo, era um senhor doente, que acampou na praça, passou a morar ali embaixo da figueira. Inclusive era um tronco muito grosso, e ele se abrigava de noite embaixo de um oco da figueira. E eu tentei falar com o seu gringo e não conseguia falar com ele. Mas eu identifiquei que era pessoa possivelmente oriunda do Instituto São Pedro, Psiquiátrico São Pedro. Eu disse para o motorista, estamos suspendendo as vistorias. Vamos lá no Instituto... E as mulheres ficaram brigando. A requerente com as outras lá. Eu disse, olha, isso aí não compete a vocês, deixa que eu vou decidir o que eu vou fazer da árvore. Eu vou fazer uma poda de galhos secos e a árvore vai ficar. E fui lá no Instituto São Pedro e disse, olha, eu quero falar com os responsáveis aqui, porque eu acho que tem numa praça da zona norte da cidade, lá na Vila Ipiranga, perto do 11º Batalhão, 11º BPM, hoje, próximo mais ou menos onde é o Shopping Guatemi, tem um cidadão lá que eu acho que é oriundo daqui. Elas ficaram com os olhos regalados assim, tá, mas o senhor podia nos descrever? Eu digo, olha, é um cidadão, ele tem jeito assim, elas chamam ele de seu gringo, ele tem jeito assim, eu acho que de origem italiana mesmo, e tem uns cabelos assim um pouco avermelhados, um pouco branco, tem uma entrada na testa, deve ter em torno de mais ou menos uns 48 anos. Eram duas psicólogas, eu acho que sociólogas, elas levantaram e se abraçaram e disseram assim, é o seu Vacaria, achamos o seu Vacaria. E elas começaram a chorar, elas choraram compulsivamente. E ela disse, seu Flávio, muito agradecido, é o seu Vacaria, nós vamos lá buscar a família está desesperada atrás dele, ele fugiu daqui e nós não achamos ele. Já fazia mais de ano, já fazia quase 2 anos que ele tinha saído do instituto para caminhar e se perdeu, e acampou na praça. Então, assim, ó, eu digo que no mundo das árvores, nem tudo são árvores. Também temos gente. E tu sempre soube tratar todos muito bem, né, Flávio? Com esse olhar sensível, Sim. com esse jeito carinhoso, Sim. com a busca das soluções, sempre da melhor solução para aquilo. Sim. E principalmente respeitando todos, né? Respeitando todos. Olha, para mim, quando eu vou fazer uma vistoria, eu posso estar na vila mais humilde, no bairro de classe média, baixa, eu trato tudo com a responsabilidade que eu tenho que tratar e com a responsabilidade com as árvores e com as pessoas. Entende? Então, nós temos que ter essa intuição de que, tratando bem as árvores, tu está tratando bem as pessoas. Entende? E tu não pode... Às vezes as pessoas querem uma remoção de uma árvore porque é sujeira. Eu jamais vou me surgir contra uma pessoa dessa. Eu vou fazer um convencimento para ela e vou mostrar, entende, da forma mais correta possível, mais justa possível, que ninguém vai remover a árvore porque cai folha. A queda de folhas ocorre naturalmente no outono e no inverno. A gente vê filmes americanos e europeus, às vezes uma entrada de um filme dos mais maravilhosos que tem é folhas no chão, folhas de outono, entende? Então, é a nossa cultura que acha que folha no chão é sujeira. Então, isso eu consegui convencer muitas e muitas pessoas, e dei muitas entrevistas para jornais, para televisão, para rádio, defendendo, entende? O que é folhas de outono. Isso não tem problema nenhum. Para que existe boca de lobo? Tu acha que folhas de outono vão entupir boca de lobo de uma cidade? Entende? Não, entende? Então, assim, e tem a limpeza urbana também que faz a varrição, entende? Então, assim, a árvore cumpre a sua função em benefício da cidade e do cidadão. Muito bem, Flávio. É muito lindo te ouvir falar de forma tão sensível. Mas eu quero saber também um pouco sobre a tua relação com a Isbal, como ela se deu, e que tu também já una isso à nossa querida Maria do Carmo Sanchotene, que é a nossa referência, né?
quando se trata do termo arborização, ela é a nossa referência. Eu já comentei aqui, inclusive com o Ricardo Martins, na nossa conversa, que onde duas ou mais pessoas se reunirem para falar sobre a arborização, o nome de Maria do Carmo sempre vai ser citado, pela importância que ela teve, né? E o que ela deixou. Então, conta para nós um pouco da tua relação com a ISBAL e com a Maria do Carmo Sanchotenho. Kathleen, eu continuo dizendo que eu sou um agraciado, entende? Porque muitas pessoas maravilhosas passaram no meu caminho, na minha vida profissional e principalmente na questão da arborização, inclusive pessoal também. Mas Maria do Carmo Sanchotenho, entende? É uma dádiva de Deus na história da arborização das cidades. A Maria do Carmo é uma pessoa de uma sensibilidade rara, de uma capacidade imensurável no trato das árvores urbanas. E colaborou e contribuiu muito, e muito, e muito com muitas pessoas. E eu quero dizer o seguinte, que eu tenho muita honra e muito orgulho de, durante muito tempo, ter sido o braço direito da Maria do Carmo, ter trabalhado junto com ela. Me orgulho demais disso, entende? Quando foi para fazer o plano diretor de arborização urbana, ela montou uma equipe, tá? E eu fiquei ali do lado dela, trabalhando junto com ela. Inclusive eu era supervisor, fui eu que recomendei ao secretário Giovanni Gregol. Ele pediu assim, Flávio, eu quero um projeto novo, uma coisa nova para a cidade. Eu digo, plano diretor de arborização urbana. Mas quem faria isso? Digo, Maria do Carmo Sanchotenho, a pessoa que mais entende de árvore no Brasil. A pessoa que mais entende de árvore no Brasil, Maria do Carmo Sanchotenho. Uma pessoa extremamente dedicada, tem uma visão ampla. Ela foi talvez a primeira pessoa, foi a primeira pessoa no Brasil a discutir a questão da legislação unificada para a questão de área pública e área privada. A diferenciação tu tinha uma legislação para a área pública e a árvore pública interferia na área interna. E tu tinha uma definição de legislação para a área interna e a árvore da área interna interferia na área pública. Como tu resolver isso? Ela era diretora da DPFF, Divisão de Proteção Flora e Fauna, e ela foi incansável em unificar essas duas legislações. Entende? O trato das árvores urbanas tinha que se dar no mesmo nível, da mesma forma, entende? E com a mesma responsabilidade. Não tem por que ter um pouco mais ou um pouco menos de responsabilidade com a árvore que está lá na via pública do que aquela árvore que está lá dentro do condomínio e que está beneficiando não só o condomínio, como a vizinhança toda, inclusive as ruas. E as árvores das ruas que às vezes com as suas copas adentram as residências, as casas, os condomínios, as empresas. Então, o trato tem que ser o mesmo, tem que ser uniforme, tem que ser justo, correto. Tá? E isso foi uma coisa que a Maria do Carmo conseguiu. A Maria do Carmo convenceu o secretário do Meio Ambiente, tá? O professor Carlos Rafael Santos, a fazer um encontro. Aliás, o secretário convidou ela para fazer um debate, propôs para ela apresentar proposta de debate para a Semana do Meio Ambiente, e ela apresentou uma proposta e ele questionou por que não um seminário, e ela apresentou uma proposta de seminário e ele questionou por que não um seminário estadual, era um seminário municipal, e ele gostou e disse, não, então vamos fazer um seminário, um evento nacional. E ela organizou o primeiro encontro nacional de arborização urbana. Então, a Maria do Carmo é a pessoa que integrou toda essa comunidade que hoje existe, né, dentro da ISBAL e ao entorno da ISBAL. Se existe Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, porque uma pessoa idealizou tudo isso, chamada Maria do Carmo Conceição Sanchotenho. E até então, eu te digo com toda certeza absoluta, 1985 é uma referência, porque até então nós tínhamos trabalhos científicos escritos nas academias, nas universidades, nas faculdades,
sem a interação das prefeituras. E tínhamos trabalhos de técnicos da prefeitura sem interação da universidade. E tínhamos trabalhos de institutos, né, de pesquisa, tá, sem a interação das universidades e das prefeituras. E a partir da existência da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, dos eventos que a Maria do Carmo organizou, tá, o primeiro Enal em Porto Alegre, depois teve o segundo Enal em Maringá, que foi organizado por uma equipe de Maringá, o terceiro Enal em Curitiba, que foi organizado por uma equipe lá de Curitiba, da universidade, da prefeitura, e aí lá em Curitiba já a Maria do Carmo já levou a proposta de fazer a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e já se tirou uma comissão que se reuniu em Seropédica, Rio de Janeiro, e lá tiraram o escopo de como seria o Estatuto da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana para apresentar no próximo congresso, que foi em Vitória, no Espírito Santo, dia 16 de setembro de 1992, numa terça-feira. A abertura do congresso foi uma solenidade domingo, na segunda foi o primeiro dia, e na terça parou-se o congresso às 18 horas para fazer uma Assembleia Geral dos técnicos do congresso e criar a sociedade. A sociedade existe a partir em torno das 19 horas, entre 18 e 19 horas, do dia 16 de setembro de 1992. Sou o sócio número 8. Maria do Carmo Sejatene é a sócia número 1. E Maria Alice de Lourdes Bueno Souza, tá, a sócia número 2. Maria do Carmo foi a primeira presidente da SBAL, a Maria Alice foi a segunda presidente da SBAL, e depois o professor Araújo foi o terceiro presidente, Giane de Almeida Trindade foi a quarta presidente, e eu fui o quinto presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, com muita honra e muito orgulho. Tá? Digo o seguinte, a Maria do Carmo fez o máximo do máximo que ela podia fazer como presidente. E nós todos ajudamos muito. E a Maria Alice já tinha toda aquela coisa e conseguiu fazer o máximo do máximo. E o professor Araújo também, a Gênia também, e eu fiz. E com muita honra e muito orgulho, eu vejo hoje cada presidente fazendo ainda mais. Não teve uma única gestão da SBAL que não tenha sido melhor do que a anterior, e assim sucessivamente. Hoje nós temos o Sérgio Chaves como presidente, fazendo uma administração maravilhosa, com toda a sua equipe de trabalho, que com muita honra tu faz parte, entende? E eu me orgulho muito, porque... É o meu padrinho. Eu te instiguei a ser sócia da SBAL, tá? E agradeço muito um convite feito por ti lá em 2017 para participar de em Bagé, de uma semana do meio ambiente, e que já lá eu já te convenci a te associar na SBAL. E assim como comigo, tu tem feito com muita gente, né, Flávio? Tem trazido muita gente boa para dentro da SBAL, não é? Eu por aonde... Se convidarem Flávio Barcelos para participar de um evento de Semana do Meio Ambiente, Semana da Primavera, qualquer evento ambiental de arborização urbana, e se o Flávio Barcelos não estiver falando da SBAL lá, você se chama a polícia e manda prender, porque é um falsário. Se eu estiver no local, eu já chego falando da SBAL e convocando as pessoas para ser sócio da SBAL. Eu angariei muitos sócios da SBAL e tem muitas pessoas que dizem, olha, entrei por influência tua. Por influência do Flávio Barcelos. Com certeza, Flávio. Eu sou um apaixonado pelas árvores urbanas, sou um apaixonado pela arborização urbana, sou um apaixonado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e gosto muito da SBAL. O mundo das árvores é uma coisa muito especial. Flávio, e com certeza tu tem contribuído muito com esse teu jeito sensível de olhar, de executar um trabalho, né, de sensibilizar, de mobilizar as pessoas, e com isso a tua contribuição tem sido assim louvável. Então eu só quero te agradecer por essa nossa conversa tão gostosa que foi, né? Onde a gente riu, a gente chorou, a gente aprendeu mais, e é sempre assim a experiência com o Flávio Barcelos, aquele que nos faz pensar, né, sobre de que forma a gente está contribuindo com um mundo melhor, né? Cuidando desses seres que estão aqui, fazendo parte da nossa vida,
melhorando a nossa vida ali de forma tão... as pessoas às vezes nem percebem a árvore que tem na frente da sua casa. E esperamos que mais Flávios Barcelos existam, se contaminem, né, com esse teu jeito empolgado em desenvolver esse trabalho e essa dedicação de vida. Então, eu só quero te agradecer pela essa nossa conversa tão gostosa que foi hoje, agradecer por ter me trazido para a família Isbal e agradecer pela pessoa que tu é, essa pessoa maravilhosa e querida que nós todos admiramos muito. Kathleen, eu que agradeço. E se tu é profundamente agradecida por mim, por tudo isso, eu quero dizer, eu muito mais ainda, a Maria do Carmo. Quando a Maria do Carmo chegou na Prefeitura de Porto Alegre, eu era um simples técnico agrícola que acompanhava a turma, fazia vistoria de árvores para as turmas de arborização e acompanhava aquelas turmas. A Maria do Carmo chegou e disse assim, Flávio, tu tem muito conhecimento, tu tem que... E aí, mas Maria do Carmo, eu sou apenas um técnico agrícola. Não, tu é um técnico agrícola, tu é um biólogo que ainda não se formou. Tu é um técnico agrícola que trabalha com tudo, mas tu tem que compartilhar, tu tem que fazer trabalhos, divulgar. Se não dependesse de mim, tu pode ter certeza, eu teria me aposentado um técnico agrícola formado, acompanhando turmas de arborização e fazendo manejo de arborização. Que eu sempre, inclusive, funcionários lá da Prefeitura de Porto Alegre, quando me vê, dizem assim, e aí, seu Flávio, barba, cabelo e bigode? Eu dizia para eles, e me entrem na árvore, vão fazer barba, cabelo e bigode. Vamos cortar galhos secos, podres, lascados, galho que estiver interferindo na rede elétrica, telefone. Não adianta nós fazer uma poda de uma árvore, tá? E liberar a luminária e deixar um galho na rede telefônica. Liberar a rede telefônica e deixar um galho na rede elétrica. E a melhor poda, como diz Paulo Renato Alves Barcelos, é aquela que parece que não foi feita. Em nenhuma hipótese descaracterizar a árvore ou a copa da árvore. Fazer com responsabilidade, barba, cabelo e bigode. Fazer todos os serviços para que não tenha que voltar ali para refazer um galho no semáforo, que está obstruído o semáforo, ou que está obstruído a pastagem de pedestres, ou o livre trânsito de veículos na via pública. Então, nós temos que fazer. E eu agradeço profundamente a bióloga Maria do Carmo Conceição Sochotene, que foi uma dádiva na minha vida. Foi ela que me pegou com as duas mãos e me colocou no mundo de escrever algum trabalho de arborização, de fazer gerenciamento, de registrar. Eu não tinha essa coisa. Então, tem pessoas que passam na vida da gente olha, é uma gratificação muito grande para mim. Tá? Eu fico emocionado, eu não consigo falar quando eu falo de Maria do Carmo. É uma pessoa maravilhosa. Contribuiu muito para a arborização de Porto Alegre, para a arborização pública, para a arborização urbana e para a arborização do Brasil. Que bom, Flávio. Muito bom ouvir isso, tudo de ti, todas essas histórias. E quero te dizer que nessa comemoração dos 30 anos da Isbal, ela vai estar presente em todas as oportunidades conosco. Porque em todos os momentos ela vai ser citada. E vai receber as homenagens que ela merece, que com certeza deve estar muito feliz onde ela está. Recebendo toda essa energia positiva que ela merece pelo legado que deixou. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Então, com isso, concluímos mais uma conversa sobre arborização de uma forma muito gostosa e divertida com o nosso querido Flávio Barcelos Oliveira. Obrigado. Venha fazer parte do Mundo Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Há 30 anos, patrimônio do Brasil.